Fala, professor, beleza? Então, hoje a gente vai apresentar aqui o sistema que a gente escolheu para abordar no projeto, que é de um evaporador de adega. Mas antes de falar sobre o evaporador em si, explicar um pouquinho, né, do sistema de refrigeração por compressor. Então, basicamente, dentro dessas serpentinas, eles têm um fluido refrigerante. E o que acontece é o seguinte: o fluido entra quente para o interior da máquina, que seja, rouba o calor interno, chega no compressor, é comprimido, ele esquenta mais ainda, e daí quando ele sai mais quente que o ambiente externo. Assim ele troca calor com o ambiente, certo? Passando calor para fora. E aqui na válvula de expansão, daí ele é expandido, diminuindo a pressão, e isso resfria o fluido. A função do evaporador, então, é transportar esse fluido para a parte interna da máquina e realizar a troca interna de temperatura. Como no caso a gente vai abordar um evaporador de adega, ele é mais parecido com esses três aqui da direita, certo? Esse aqui da superior esquerda seria um de ar-condicionado e esse de baixo de um bebedouro, que ele é cilíndrico assim, porque daí o recipiente de, de água ele fica dentro do evaporador para realizar a troca térmica. Agora o Luiz vai passar um pouquinho dos equipamentos aqui para você. Boa noite, professor. Vou falar um pouco agora sobre os equipamentos que fazem a utilização desse sistema de refrigeração. Aí podemos ver a cervejeira ali no canto superior direito e o freezer horizontal no canto inferior esquerdo. Esses são os que são mais comuns entre eles. O bebedouro ali, como o Cássio já disse, também funciona com esse sistema e o ar-condicionado também. Já a geladeira é o equipamento que mais se aproxima do nosso sistema, que seria uma adega. Porque pode falar isso? Porque ela é a temperatura de trabalho que fica mais próxima da temperatura de trabalho de uma adega. Então, como uma geladeira tem a função somente de resfriar e não congelar, ela trabalha no intervalo de temperatura aí de 2 a 7 ou 8 graus. E uma adega ela trabalha numa temperatura aí de 5 a 15, dependendo do tipo de vinho que vai ser colocado dentro dela. As restrições encontradas no nosso sistema foi a de dimensão e a temperatura de trabalho. Então a temperatura ela é regulada de acordo com o termostato e as dimensões vai aí do tamanho da adega e o tamanho do espaço que tem disponível para colocar o equipamento. Então agora a gente tem aí uma tabela que são as temperaturas ideais para cada tipo de vinho, onde o vinho branco doce são os mais frios, que eles têm que manter em temperatura mais gelada. E os vinhos tintos, são os vinhos que você pode manter em temperatura mais alta e que pode chegar até 18 graus. Mas a grande maioria dos vinhos fica englobada aí entre 5 e 15 graus, que é a temperatura de trabalho da adega dimensionada por nós. Boa noite, professor. Vou falar um pouquinho sobre nossos resultados obtidos. Nós utilizamos uma largura de 0,5, um comprimento de 0,3, temperatura de superfície de 5 graus Celsius e uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Com isso obtivemos o nosso Prantio, o Grashof, o Heilig e o Nusselt. Precisávamos de algumas incógnitas, algumas grandezas, e não tínhamos, por isso utilizamos o Coprop para achar esses valores com uma maior precisão. E agora vou falar um pouquinho na parte do Excel. Utilizamos o fluido R134A e nós precisávamos de um evaporador, de um fluido com uma pressão de 400 kPa. Porém, o fluido, o que mais se aproxima é de 387 kPa, trabalhando a uma temperatura de 8 graus. Aí um pouquinho mais abaixo ali, nós começamos a calcular o nosso fluxo de massa. E mais abaixo, aí obtivemos o CP pelo Coprop de 932,92 joule por quilograma Kelvin. E com isso, nós obtivemos um fluxo de massa do fluido refrigerante de 0,15 gramas por segundo. Com o fluxo de massa, a gente calculou a transferência de calor
a transferência de calor sensível do vapor, que deu 0,41, e a transferência de calor latente, que deu 84 watts. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte final dos cálculos, né, que engloba ali a parte de transferência de calor e consumo de energia. Após calculados ali os fluxos de calor latente e calor sensível, a gente conseguiu chegar ali pelo método. Então, tendo esses dados aí do calor latente e calor específico, pelo método do MLDT, a gente conseguiu, né, calcular ali a transferência de calor do equipamento e o consumo de energia, usando ali o fator COP de 2 mais 1 por ser do evaporador.